Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Falamos há algumas semanas sobre o desmonte do IPHAN, mas parece que as coisas se agravaram com a nomeação de sua nova presidente. O desmonte do IPHAN não começou com a nomeação da sua nova presidente, que é uma profissional da área do turismo, sem nenhuma experiência de trabalho no campo do patrimônio e tampouco formação na área. Esse desmonte, ele corre em paralelo ao desmonte de toda a área da cultura, que perdeu o seu ministério no início do governo Bolsonaro. O ministério foi transformado em secretaria e já teve, até o momento, 5 ocupantes do cargo de titular dessa pasta. A atual secretária é a 5ª pessoa a ocupar a titularidade da pasta da Secretaria Especial da Cultura. Essa secretaria foi inicialmente subordinada ao Ministério da Cidadania e passou para o turismo, onde está agora, e é responsável por 7 entidades, algumas das quais instituições centrais na definição, na gestão das políticas de memória do país. Essas entidades são o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, do qual nós estamos falando hoje, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares, a Funarte e a Fundação Biblioteca Nacional. Todos esses órgãos passaram por várias trocas de comando numa sucessão de substituições que tem como característica comum a total falta de experiência no setor e o despreparo técnico dos indicados para esses cargos de direção. Mas o que o caso do IPHAN tem de particular? A nomeação, portanto, da nova presidente do IPHAN é grave e exige a nossa atenção, não só porque o seu perfil para dirigir o cargo é incompatível, o seu perfil para dirigir esse órgão é incompatível com o cargo, que já seria um motivo suficiente para nós nos preocuparmos, mas também porque está alinhada com uma desqualificação completa da área da cultura e, em particular, a desqualificação dos setores, dos órgãos e das instituições ligadas às políticas de memória. O direito à memória é condição de existência da democracia e do direito ao espaço público. Reivindicar quadros qualificados para exercer a direção, a presidência do IPHAN é reivindicar esse direito. A FAUSP está mobilizando seus professores e especialistas na área de patrimônio para que enviem vídeos em defesa do IPHAN. Assista depoimentos da professora Ana Lana, diretora da FAO e ex-diretora do CONTEFAT, do professor Antônio Augusto Arantes Neto, que é professor emérito da Unicamp e ex-presidente do IPHAN, entre outros depoimentos, no canal do YouTube da FAUSP. Eu fico por aqui. Um bom dia para você, uma ótima semana para nós. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Vamos falar hoje dessa expressão tempestade perfeita.
tem sido tão usada desde o início do XXI, que uma universidade americana fez uma pesquisa já em 2007, dizendo que esse era o chavão mor, né? Era tão repetido que virou algo de mau gosto. Outra expressão que essa mesma pesquisa indicou era webinar. Pois é, nós estamos agora numa tempestade perfeita e todo mundo faz webinars, lives e, bom, jornais, a mídia, todo mundo fala de tempestade perfeita, né? Quer dizer, vários fatores ao mesmo tempo. A crise do Covid, o coronavírus é uma tempestade tão perfeita, obriga todo mundo a ficar em casa. O fato é que as tempestades perfeitas são agora mais que perfeitas. Dos vastos incêndios na Califórnia ou na Austrália, passando obviamente pela pandemia, mas também recessões que desde 2008 se mostram mais profundas, a própria tragédia política que afeta as democracias ocidentais, os organismos multilaterais como a ONU, a Organização Mundial da Saúde, do Comércio, a própria internet cada vez mais fragmentada, monitorada, manipulada e criminalizada, parece estar realmente tudo em crise. Um novo consenso global aponta não apenas para a profundidade sem precedentes desses problemas sociais, econômicos, políticos, sanitários e culturais, mas também para um provável ritmo muito lento de recuperação da economia, dos empregos, dos investimentos, até mesmo de uma vida social, digamos, normal. Já há quem fala, inclusive, em ameaça de extinção da espécie humana, como afirmou na semana passada o sociólogo americano Jeremy Rifkin. Bom, a gente não vai relativizar tantas razões bem fundamentadas para o pessimismo, também não vamos endossar o pseudo-otimismo, né? O fake news que diz que basta pensar positivo, não é tão grave a crise. Bom, é possível sim evitar um ultra-pessimismo sem cair nesse papo de pensar positivo para resolver as crises. Professor, o que é possível vislumbrar com o pós-crise? Bom, algumas ponderações ajudam a evitar a depressão econômica e emocional sem cair no balaio dessas fake news sobre a gravidade da crise. É ridículo imaginar uma espécie de milagre econômico a partir do momento em que se inventar uma vacina contra o coronavírus. Mas também é importante lembrar que tem uma dimensão subjetiva aí, relacionada às expectativas. Quando a economia vai bem, há uma tendência à euforia. Quando o mercado desanda, também é provável que aconteça um overshooting, né? Um exagero de pessimismo que leva a uma percepção de que é preciso piorar muito antes da situação começar a melhorar. São as chamadas profecias autorrealizáveis. É um fenômeno bastante estudado e reconhecido pela ciência. Se os investidores acham que os mercados vão ficar deprimidos, eles suspendem ou adiam os investimentos, o que contribui para a própria depressão econômica. Outro aspecto que merece registro é a questão da duração dos períodos, né, dos momentos do ciclo econômico. Desde o início do século XX, em média, uma recessão dura 15 meses e a duração média dos períodos de expansão de 48 meses. Finalmente, é importante lembrar que a crise atual, profunda e multifatorial, é também uma chance extraordinária de interromper processos insustentáveis e que eram protegidos por fortes interesses de grandes corporações, desde empresas aéreas até a indústria de combustíveis fósseis, passando pelo gigantismo de shopping centers, hipermercados, consumo irrefreado de alimentos industrializados e cancerígenos, animais criados em condições suspeitas, insalubres. Então esse é o momento também de pensar em novas propostas. Muita gente já fala de um New Green Deal, né? Um novo programa de investimentos estatais que, assim como aconteceu depois da crise de 29, ajuda a recuperar a economia, nesse caso uma economia mais verde e sustentável e socialmente mais justa. Será que é possível uma recuperação mais rápida numa economia mais humana? A possibilidade está aí. Semana que vem a gente volta comentando tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, governos ao redor do mundo estão sendo pressionados para criar algum tipo de apoio às mídias locais que sofrem economicamente por conta da pandemia da Covid-19. Como o senhor vê isso? Esse é um problema com que o jornalismo se defronta já faz muito tempo.
É ético, é recomendável aceitar ajuda de qualquer tipo de governo ou de Estado? Em princípio, não, porque sempre há a tendência de os governos tentarem se aproveitar da situação de serem provedores de vantagens ou financiamento ou dinheiro ou qualquer coisa parecida, para depois tentarem influenciar o conteúdo do jornalismo. No entanto, há situações que são especiais. Por exemplo, no Reino Unido, na Inglaterra especificamente, a BBC, a rede pública de rádio e de televisão, tem sido mantida há quase um século por impostos que são cobrados de todas as pessoas que compram um aparelho de rádio ou de televisão. E isso funcionou quase sempre magnificamente bem, embora em alguns períodos tenha havido algum tipo de estranhamento entre o governo vigente e a direção do jornalismo da BBC. Mas, de um modo geral, esse foi um esquema que funcionou bem. O que nós vivemos hoje é uma situação absolutamente excepcional. Nós temos em vários países do mundo veículos jornalísticos sofrendo de uma forma sem precedentes as agruras das dificuldades que essa pandemia tem causado para a economia de um modo geral. E governos continuam sendo dos poucos atores da cena social que têm condições de ajudar o jornalismo a sobreviver. Temos que ver que tipo de proposta que poderia ser feita, e há algumas que são interessantes. Por exemplo, na Austrália, já se tenta, como aliás acho que já comentamos aqui na coluna, fazer com que Facebook, Google e outras plataformas das redes sociais que usam notícias sem pagar por elas, passem a pagar. No Canadá, por exemplo, os críticos dizem que os subsídios estão indo para as mídias antigas em detrimento das novas mídias. Como garantir critérios relativamente equânimes nessa situação? Então, essa é uma das dificuldades de você se beneficiar de dinheiro público ou governamental, porque sempre há de haver critérios. O ideal seria que as vantagens fossem usufruídas por todos de maneira indistinta. Mas isso é muito complicado, como você mesmo acaba de mencionar. Você vai dar privilégio para os jornais antigos, os jornais impressos, os jornais e os veículos que são mais tradicionais, ou vai beneficiar os que são mais modernos? Essa é uma possibilidade de critério, mas bastante discutível. Também tem a questão do tamanho. Por exemplo, nos Estados Unidos, como nós sabemos, o Congresso aprovou uma ajuda financeira para pequenas e médias empresas. A ajuda é no máximo de 10 milhões de dólares. Mas já se sabe que não só no negócio jornalístico, mas em outros negócios, grandes empresas, grandes redes de restaurantes, por exemplo, estão se beneficiando desse auxílio que seria, em princípio, destinado apenas aos pequenos e médios. Por exemplo, no caso do jornalismo, o Seattle Times, que é um jornal relativamente grande da cidade de Seattle, a cidade mais importante do estado de Washington, recebeu 9,9 milhões desse programa, quando o máximo é 10 milhões. Será que o Seattle Times precisava disso? A Axios, que é uma revista eletrônica, muito boa por sinal, também foi beneficiada com 5 milhões de dólares, mas resolveu devolver, depois de ter recebido muitas críticas, inclusive internamente. Mas isso acaba causando uma certa celeuma, inclusive internamente nas redações, porque continua sendo muito grande o preconceito contra jornalismo ser financiado por governos. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Estamos em isolamento social por conta do coronavírus e é muito importante. Mas quais são os fatores que levam à não adesão por parte da população? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesses tempos que passamos de pandemia,
talvez seja conveniente abordar um pouco das relações entre o Covid-19 e o ambiente urbano, que influenciam muito o risco de agravamento da doença e também do risco de morte, infelizmente, e por fatores que vão além da biologia da interação entre o vírus e seu hospedeiro. Eu falo das condições de vida e a vulnerabilidade social e econômica dos segmentos menos favorecidos da nossa população. A cidade de São Paulo é um bom exemplo, onde, embora existindo leitos hospitalares de terapia intensiva suficientes até o presente momento para atender a demanda causada pela carga provocada por esse vírus, nós notamos que o risco, a taxa ajustada de mortalidade, varia significativamente ao longo do território da cidade e é muito influenciada por renda e por índices de vulnerabilidade social e cultural e educacional. E isso se explica porque quando se vive em locais densamente povoados, com habitações precárias, e o compartilhamento do ambiente interno das casas por grande número de pessoas, o risco de contagiosidade aumenta. E às vezes também existe o fato de que a resiliência econômica das famílias varia enormemente e, embora correndo riscos, as pessoas saem para ganhar sustento, para manter a família. Eu posso garantir que, ao conversar com familiares de pessoas que faleceram em nosso hospital e que nós fazemos autópsia, há uma percepção clara por parte da família e informada também havia pelo falecido de que havia uma escolha entre manter a família do ponto de vista econômico e contrair a doença. Quer dizer, ninguém saía para a rua desconhecendo os riscos, mas os assumia por absoluta premência e necessidades de sobrevivência econômica. Se a gente for percorrer pelo Brasil, nós vamos ver que as cidades onde existem maiores cinturões de pobreza e menor estrutura hospitalar determinam a taxa de letalidade. Professor, novos vírus têm se espalhado pela sociedade e cada vez com mais frequência. A gente tem que começar a entender, então, que os vírus vieram para ficar. Nós saímos de 2 pandemias de transmissão viral no século XX, que foi a gripe espanhola no início do século e a gripe asiática na metade do século XX. E no século XXI nós já tivemos 4 pandemias virais. O SARS em 2002, o H1N1 em 2009 pela influenza, o MERS também por um coronavírus em 2012 e agora em 2020 o SARS-CoV-2. Ou seja, os vírus sempre fizeram o que é na sua função, mutar. Mas nós, ao construirmos um ambiente onde há um enorme adensamento populacional e uma mobilidade transcontinental de um mundo globalizado, demos ao vírus a chance de ela se propagar e se espalhar pelo mundo. E ao longo do mundo, além de fatores biológicos, idade e comorbidades, um fator importantíssimo de vulnerabilidade é a vulnerabilidade social e econômica. Nós vamos ter que mudar muito a nossa forma de existir e de nos organizarmos no futuro, senão estaremos sempre sujeitos a episódios cada vez mais frequentes de pandemias como essa. Bom, um abraço a todos, se cuidem e vamos superar essa dificuldade, se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Todas as pessoas desenvolvem algum grau de resiliência ao longo da vida, que acaba se manifestando diante das adversidades às quais são submetidas cotidianamente.
É a forma como elas encontram para administrar as situações angustiantes para não adoecerem. O assunto da coluna de hoje é resiliência e bem-estar durante a quarentena Covid-19. Olá, ouvintes. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, entre o isolamento social e talvez um possível endurecimento desse confinamento, que dependerá da capacidade do sistema de saúde não entrar em colapso, mas também da atitude de uma parcela significativa da população que pode ficar em casa, mas não está conseguindo, porque causa muita angústia de ficar confinado e principalmente sem data de validade para acabar. Isso não faz bem à saúde. Por isso, vamos abordar o tema resiliência e sua relação com o bem-estar, que é fundamental para a manutenção da saúde. Do ponto de vista da psicologia, a resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, de adaptar-se a mudanças, de superar obstáculos e de resistir à pressão de situações adversas. Em outras palavras, ser resiliente é dar a volta por cima e transformar experiências negativas em aprendizados, como essa quarentena que estamos passando. Há muitos trabalhos publicados que relacionam as diversidades enfrentadas no trabalho, ou em doenças graves, ou em traumas vividos, relacionando a resiliência e o seu bem-estar. Todos nós temos um grau de resiliência que se manifesta diante das adversidades a que somos submetidos cotidianamente, para que possamos administrar essas situações para não adoecermos. Segundo um artigo publicado no periódico Interfaces Científicas Humanas e Sociais, ele destaca que o otimismo e o foco no bem-estar têm forte correlação com o desenvolvimento do processo de resiliência e é compreendida como um atributo humano, mas que requer estratégias que seja aprendida e incorporada. Quando compreendemos que temos que dar a volta por cima, que pode ser um fato da vida, atingimos em cheio o foco do bem-estar e aí vivemos melhor. Professor, como compreender essa relação de resiliência e bem-estar? Como já comentado, todos nós somos capazes de sermos resilientes, em maior ou menor grau, e que pode ser aprendida e aprimorada, porque no nosso cotidiano vivemos essas situações e adversidades que testam esses limites. Depende de como encaramos essas situações e principalmente como saímos delas. Falando do exemplo dessa quarentena em que estamos vivendo, que por mais difícil que seja, é a oportunidade de refletir sobre possíveis mudanças comportamentais, como o autocontrole, a nossa autoconfiança, a empatia e o conhecimento das reações do nosso corpo, ou seja, como o nosso corpo reage a isso. E fica com uma dica que para sermos resilientes, devemos ser otimistas e, consequentemente, seremos mais felizes e nosso bem-estar vai melhorar. Em relação ao distanciamento social, cito uma frase do cientista Maurício Fel, publicada recentemente no jornal Estado de São Paulo, o Estadão, abro aspas, você não ficou preso em casa, você ficou salvo em casa, fecho aspas. Essa frase mostra o que é ser resiliente. Quando eu interpreto essa frase, ou seja, eu não estou preso, eu estou salvo. Eu vejo o problema de uma forma mais otimista e, consequentemente, vai melhorar meu bem-estar, eu vou viver melhor. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. As universidades têm sido muito importantes nesse momento crítico da pandemia. E agora é a vez da área de humanas ajudar no combate à Covid-19. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A USP foi um ponto de apoio bastante importante para a disseminação de grupos que estão pipocando por toda a universidade, mas também na Unicamp. Grupos se consolidam em todas as áreas, na Unesp, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal de Minas Gerais, no Rio Grande do Norte, no Pará, no Nordeste inteiro, no Norte. Em todas as regiões, a universidade
acaba oferecendo o seu potencial, os seus pesquisadores, sua infraestrutura exatamente para tentar oferecer conhecimento capaz de minimizar exatamente o impacto da crise do coronavírus. Uma das iniciativas que eu gostaria de comentar hoje diz respeito à área de humanas, né? Muitas vezes a área de humanas fica um pouco reticente, porque aparentemente quem domina são as áreas mais ligadas às biológicas, à medicina, à química, à física, mas na verdade há uma gama enorme de caminhos para que as áreas de humanas, em todos os seus níveis, possam atuar. Não falo só da economia ou da psicologia, em função da quarentena, do distanciamento social, mas falo daquilo que disciplinas como as ciências políticas, a sociologia, a antropologia, elas podem e devem ajudar e já estão ajudando de modo muito intenso. Então, queria registrar para vocês a formação de uma rede chamada Covid-19, Políticas Públicas e as Respostas da Sociedade. Foi formada, basicamente, ela iniciou a partir dos trabalhos de uma pesquisadora muito dinâmica das ciências políticas da USP, chamada Lorena Barberia. Ela acabou se juntando a outros grupos na sociologia, um grupo muito forte de pesquisadores do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que acabou exatamente sediando institucionalmente a rede, que é composta de instituições as mais diferentes. O NIC-BR, que é o braço do Comitê Gestor da Internet, além do SEBRAP, de escolas da USP. A gente teve um número grande de outras entidades que acabaram entrando, como o Centro de Estudos da Metrópole, o INCOR, o Instituto Etos, o Albert Einstein, o Instituto de Estudos Avançados, a Fundação Getúlio Vargas, empresas como a Inloco, a Great Place to Work, acabaram se somando a instituições como o IPEA, o Centro de Pesquisa sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, que se engajou nessa mesma rede. Professor, qual é o tema abordado no último boletim? Esse boletim traz exatamente indicações muito expressivas sobre os impactos da crise no mercado de trabalho. Primeiro que há uma distribuição regional de grupos chamados mais vulneráveis, que é mais ou menos semelhante em todo o país, né? Evidentemente, regiões menos desenvolvidas como o Norte e Nordeste têm uma participação maior de trabalhadores, mas, no geral, como o Brasil é um país com enormes desigualdades, essa realidade acaba se expressando em toda a parte. Mas as pesquisas também, lideradas pelo Rogério Barbosa e pelo Ian Prats, ela mostra como as diferenças de vulnerabilidade entre homens e mulheres também é resultado da segregação setorial, né? Ou seja, homens estão mais presentes em setores essenciais e mulheres nos setores não tão essenciais assim da própria economia. E a diferença de vulnerabilidade pega negros e brancos. Brancos têm vínculos mais estáveis, as negras e negros têm vínculos mais frágeis, mas a pesquisa mostrou uma nova dimensão da vulnerabilidade. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.